Vamos começar neste momento a falar aqui sobre abordagem inicial e avaliação da vítima. Esse é um material produzido pela Escola Técnica de Ensino Profissionalizante Montessori. E meu nome é Sinax, sou enfermeiro e docente. Vamos falar sobre os princípios universais do APH. O que nós temos que ter primeiro em mente é o cuidado para não acrescentar dor. Um paciente vítima de lesão, de trauma relacionado ou qualquer outro evento, ele já está com dor. E o primeiro norte, o primeiro cuidado que nós temos que ter é para não aumentar essa dor ou acrescentar mais dor a este paciente ou vítima. Tratar também o que ameaça a vida, tendo a ideia de prioridades. Qual é a prioridade para esse paciente? O diagnóstico ele é importante, mas não é essencial. O tempo, sim, é o essencial, porque essa vítima, com maior rapidez e diminuição do tempo para que essa pessoa consiga chegar ao setor de saúde, pronto-socorro, ou centro cirúrgico, onde ele possa ter todos os cuidados e ser avaliado por médicos especialistas. É lógico que o atendimento pré-hospitalar, ele é um atendimento primordial e inicial importante para salvar vidas, mas não substitui o serviço intra-hospitalar. Todo socorrista, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, motorista, socorrista, tem que ter em mente algumas considerações. Primeiro, devemos sempre pedir ajuda, seja para bombeiro, seja para o serviço de segurança, guarda municipal, polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária, federal, estadual, resgate da rodovia, ou até mesmo, em algumas situações, para socorristas que trabalham em serviço aéreo, como o Águia. Ou em algum momento precisaremos até de apoio de pessoas leigas, mas devemos sempre avaliar a necessidade de pedir ajuda. Devemos ter em mente que o coração ele necessita de bombeamento. O coração é uma bomba que bombeia sangue para todo o nosso corpo, recebendo sangue pobre em oxigênio e levando para todo o nosso sistema sangue rico em oxigênio. Então, se o coração parar de bombear, nós devemos, através da técnica de ressuscitação cardiopulmonar, RCP, bombear por ele. Se a vítima não respira, através da técnica de RCP, devemos respirar por ela. E aí nós temos o que nós chamamos do ABC do trauma, levando em consideração que antes era a letra A, B, C, depois foi acrescentada a letra D e a letra E. E hoje, na última atualização, nós temos a letra X à frente, que significa controle de hemorragias. Então, nós temos X, A, B, C, D, E. X, controle de hemorragias abundantes. A, liberação das vias aéreas e estabilização da coluna cervical. B, ventilação, respiração. C, circulação, levando em consideração a questão dos casos clínicos, onde nós devemos alterar o ABC para CAB, com o objetivo de observar a necessidade de começar as compressões antes da liberação das vias. Lógico, considerando que a necessidade maior é antecipar a reanimação cardiopulmonar e perdendo menos tempo na liberação das vias aéreas. Isso não exclui a liberação das vias aéreas, mas sim antecipa a necessidade da ressuscitação
cardiopulmonar através das manobras de compressão. Devemos também fazer a avaliação neurológica, que é representada pela letra D. Pela letra E, nós temos a exposição da vítima, sempre observando a necessidade do controle da hipotermia. No controle da hemorragia, aqui nós temos a primeira letra, a letra X, nós temos 3 tipos de hemorragia: arterial, venosa e capilar. Pergunta: qual é a hemorragia mais importante? Muitos poderiam responder que a hemorragia mais importante é a hemorragia arterial, por se tratar de grande vaso, onde há um fluxo maior de sangue e onde há um maior risco de choque hipovolêmico. Depois nós temos as hemorragias venosas, que são através das veias. São canos, que levam sangue pobre em oxigênio do sistema para o coração. O risco é menor em relação à artéria, hemorragia arterial, porém ainda existe. E depois nós temos a hemorragia capilar, que é uma hemorragia também de menor gravidade. Quando se pergunta qual a prioridade numa hemorragia, a maioria das vezes nós vamos responder arterial. Isso é relativo, pois depende do órgão mais próximo dessa artéria, veia, ou depende também da lesão que essa veia ou artéria vai sofrer. Vamos exemplificar. Entre um sangramento de uma artéria pedial, que está no pé, e o sangramento, por exemplo, da veia cava, que leva sangue pobre em oxigênio para o coração, é lógico, o risco maior é de hemorragia da veia cava, pois, apesar de ser uma veia, ela é mais calibrosa e está muito mais próximo da bomba cardíaca. Nas hemorragias, nós devemos, de antemão, realizar as técnicas de compressão, através de curativo compressivo, e se isso não for resolvido, devemos usar o torniquete, que também é uma das mudanças que houve na última atualização do American Heart. Sempre com a observação de se colocar 3 dedos acima da lesão. Ao colocar o garrote, devemos observar que o tempo fechado do uso do garrote ou torniquete é de no máximo 2 horas e 30 minutos, onde esse paciente deve ser removido mais brevemente para ser controlada essa hemorragia no hospital ou centro cirúrgico. Tendo a letra A, nós entendemos a questão da estabilidade da coluna cervical e também a abertura das vias aéreas. Para isso, devemos, na avaliação inicial, observar sinais de cianose, que é roxeamento dos lábios ou da face, representado pela hipóxia, ou seja, deficiência ou falta de oxigênio. Na avaliação inicial da vítima e na obstrução das vias aéreas, devemos verificar corpos estranhos nas vias aéreas. Devemos observar secreção de sangue, fazendo assim a aspiração dessa secreção. E devemos observar também ou verificar se existe obstrução devido à lesão da região orofaríngea. No paciente, devemos observar também, no controle das vias aéreas, o rebaixamento de nível de consciência. Quando isso acontece, a língua fica flácida, podendo obstruir a hipofaringe. A obstrução da língua nas vias aéreas é a causa mais comum. Então, é necessário manobras manuais para permeabilizar as vias aéreas. As manobras utilizadas são 3. Jaw thrust, que significa tração da mandíbula. É indicado quando há suspeita de traumatismo craniano, facial e principalmente cervical. Chin lift, que é elevação do mento ou elevação do queixo. E
depois nós temos a elevação da cabeça, que tem que ser observado que em casos clínicos, só pode ser utilizado em casos clínicos quando não há suspeitas de trauma. Exemplo, mal súbito ou parada cardiorrespiratória. Nos slides nós podemos observar as manobras de chin lift, a jaw thrust e também a última aí, que é a elevação da cabeça. B, para recordarmos, significa ventilação e respiração. É necessário que o ABC do trauma ele esteja bem fixado na mente do socorrista ou profissional, para em qualquer circunstância de atendimento pré-hospitalar, ele realmente siga essas instruções. B, significa manter a via aérea pérvia, oferecendo oxigenoterapia suplementar e assim restabelecendo uma ventilação adequada. Para isso, nós usamos algumas cânulas ou alguns instrumentos que facilitam essa ventilação e respiração. Uma delas é a cânula orofaríngea chamada cânula de Guedel. Deve-se estar atento para selecionar o tamanho, que é diversificado através das cores, para que essa cânula seja adaptada ao tamanho do paciente. É observado no próximo slide a técnica de introdução dessa cânula. Deve-se introduzir essa cânula inicialmente com a postura contrária ao palato e ao mesmo tempo é girado essa cânula como a gente mais conhece como céu da boca. O que temos que ter em mente é que toda vítima precisa de oxigênio. Toda vítima de trauma, ela vai necessitar de oxigênio. Sempre lembrando que a via aérea precisa se manter pérvia. A oxigenoterapia ela tem que ser oferecida com maneira suplementar para que essa pessoa tenha ventilação adequada. É necessário nós observarmos e termos cuidado com a lesão da coluna cervical ou artéria cervical. Nesse próximo slide, nós temos aí os 3 tipos de formas de oferecer O2 e a porcentagem de oxigênio. Cânula nasal, 40%. Máscara de oxigênio, oferece 60%. E o reservatório, 90%. Nós temos, então, as vias aéreas intermediárias, que são procedimentos realizados somente por profissionais de emergência especificamente capacitados e treinados para tal procedimento. Temos aí na gravura a máscara laríngea, que é bem parecido com o tubo endotraqueal. Qual é a diferença? A máscara laríngea não há necessidade de sedação. É um procedimento mais simples que pode ser realizado pelo profissional enfermeiro e vai ajudar bastante o oxigênio para esse paciente. No caso das vias aéreas definitivas, são procedimentos realizados apenas pelo suporte avançado de vida, que é o profissional médico. E isso só pode ser realizado nos seguintes casos: apneia, trauma maxilofacial grave, queimaduras de vias aéreas, traumatismo crânioencefálico com grau menor ou igual a 8, e também através de risco de aspiração ou hematoma cervical. Qual é o objetivo? Estabelecer a via aérea definitiva no caso de suporte avançado. Temos os instrumentos, fio-guia, máscara, nós temos aí o fio-guia, nós temos aí a máscara laríngea, nós temos o laringoscópio, a de Guedel, todos os instrumentos utilizados aí na passagem desses instrumentos que vai estabelecer a via aérea definitiva ou via aérea intermediária. Temos aí alguns procedimentos nos slides, que é a cricostomia, a intubação orotraqueal ou combitube ou a traqueostomia.
Passando para a próxima letra, que é a letra C, tem o significado de circulação. Qual é o principal objetivo? Observar se esse paciente apresenta pulso, se ele tem circulação. Por quê? Quando se tem circulação, nós temos reposição de volume. Nós temos necessidade de repor volume se há sangramento. Nós devemos monitorar esse paciente e observar os dados vitais. Se esse paciente não tiver pulso, é necessário realizar a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, mais conhecida como RCP. Na letra D, nós temos a avaliação neurológica, que é indicado ou não o uso do DEA. O uso do DEA, principalmente na reanimação cardiopulmonar, é sempre necessário. Podemos observar e avaliar as pupilas, que podem ser observadas quanto a ser isocóricas, anisocóricas, fotorreagentes ou não. Lembrando que na anisocoria ou pupilas anisocóricas nós temos as pupilas desiguais, talvez uma mais dilatada e outra mais miótica. As mióticas ou contraídas, né, é uma pupila onde a gente vai observar a dimensão da pupila, porque ela estará contraída. E a dilatada a gente chama de midriática ou midríase. Todas essas questões da pupilas, sendo elas anisocóricas, mióticas ou midriáticas ou fotorreagentes, pode me direcionar para o quadro neurológico desse paciente. Nós temos que observar também sobre a escala de coma de Glasgow, onde esse vai trazer uma resposta verbal, resposta ocular ou resposta motora. Dependendo dessa resposta, nós temos as notas, que vai do mínimo de 3 até no máximo 15. Nós temos a avaliação secundária, onde ela deve ser iniciada antes da avaliação primária para estabelecimento dos sinais vitais e se este mesmo está completo. Nada mais se trata do que o exame do corpo no sentido céfalo-caudal, ou seja, da cabeça aos pés, que tem o objetivo a detecção de lesões e ferimentos cortantes, penetrantes, fraturas, hematomas em qualquer segmento do corpo, podendo evidenciar, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico ou uma fratura fechada de tórax e abdômen, que pode evidenciar, por exemplo, uma hemorragia interna. Na abordagem secundária, a avaliação cefalocaudal da vítima, da cabeça aos pés, e o socorrista deve realizar essa avaliação antes da avaliação primária, identificando todo tipo de lesões, como havíamos falado antes. O objetivo é identificar problemas que não foram identificados na abordagem primária. Examinar todos os segmentos do corpo, desde o crânio, a face, pescoço, tórax, abdômen, quadril, membros inferiores e membros superiores e dorso, fazendo a inspeção, palpação, ausculta, buscando na inspeção cor da pele, simetria, alinhamento, deformidade e sangramento. Na palpação, deformidade, crepitação, de temperatura e sudorese. Na ausculta, o enfermeiro, por exemplo, no tórax, pode observar os ápices e bases pulmonares e o precórdio. Na última avaliação, com a letra E, nós temos a questão da exposição, com o objetivo também de evitar a hipotermia. A exposição é para que observe todo o corpo do paciente, observando os sinais de hematoma, fratura, crepitação. E sempre lembrando, o paciente, devido ao trauma, ele pode ter uma baixa da temperatura e ter uma hipotermia. Lembrando do método, que é um método de avaliação, onde nós temos S, sinais vitais, A de alergias, M de medicação em uso, P de passado médico, L de líquidos ou alimentos e A de ambiente ou situação que levou ao trauma. Vamos fazer agora, neste momento, para finalizar, um estudo para que a gente raciocine, um estudo clínico.